Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac, sou psicólogo, sou um apaixonado por teologia, por filosofia, por música e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Já faz algum tempo que eu não apareço por aqui, que eu não gravo vídeo e hoje eu resolvi gravar este vídeo aqui para o canal. Eu tenho observado na internet, principalmente no YouTube, vários canais sobre história e arqueologia bíblica, né? Sobre a história do cristianismo, história da Bíblia, arqueologia da Bíblia, o que é muito legal, é muito interessante, mas eu tenho percebido uma coisa que eu confesso a você aí, que me incomodou bastante e vem me incomodando bastante. O número de canais é relativamente grande, esses canais. As pessoas que estão acompanhando esses canais e assistindo aos vídeos é um número muito grande de pessoas. Mas o que me incomodou foi o fato de ver muita gente abandonando o cristianismo por conta das informações, por conta daquilo que vê e que ouve nestes canais. Não estou culpando os canais, tá? Não é isso. Mas isso me incomodou e eu resolvi fazer esse vídeo aqui com esse título aí, Em Defesa do Cristianismo. Pessoal, nós estamos no século XXI. Nós estamos vivendo um momento onde a ciência está no seu ápice. Óbvio, normal. Estamos vivendo um momento que a ciência está no seu nível, no seu ápice, no seu nível mais elevado, né? Ciência, tecnologia. E, obviamente, a ciência, ela também, ela se expande para a religião. A ciência começa a pesquisar o fenômeno da religião. A ciência começa a estudar como a Bíblia foi organizada, como a Bíblia foi escrita. A ciência começa a se interessar sobre o fenômeno Jesus Cristo. É normal. Isso não é de hoje, tá? Eu estou falando assim, dessa maneira, porque hoje esse tipo de conteúdo é que chegou de fato a um número muito grande de pessoas. Mas a arqueologia, a história, isso, né, já tem um tempão. Mas hoje esse conteúdo está atingindo uma quantidade muito grande de pessoas e que está impactando na fé de muitas pessoas, está impactando na crença de muitas pessoas. Tem muita gente se tornando ateu por conta desse tipo de conhecimento. Então vamos lá. É normal que a história investigue a Bíblia, tá ela aqui, né? É normal que a história se interesse em compreender a Bíblia. E a Bíblia, de fato, para você que é um cristão e você que gosta da sua religião e você lê a sua Bíblia, geralmente as pessoas elas acreditam que a Bíblia foi um livro escrito ali de uma só vez, né? Alguma coisa assim. Quando na verdade a Bíblia ela foi organizada, ela foi escrita, ela foi editada ao longo de muito tempo. Os livros que formam a Bíblia, esses livros, eles não foram feitos, eles não foram escritos no mesmo período, pelas mesmas pessoas, não. Os livros que compõem a Bíblia foram livros escritos em contextos diferentes, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em condições diferentes, enfim. E chegou um determinado momento que as pessoas se juntaram, se reuniram para, de fato, organizar aquilo que viria a ser a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela levou um processo, a Bíblia, para ser concluída, digamos assim, foi um processo muito longo, levou muito tempo. Eu me arrisco a dizer que a Bíblia como nós a conhecemos hoje, a Bíblia católica como nós a conhecemos, essa Bíblia aqui, por sinal muito bonita, né? Bíblia de Jerusalém, essa edição, essa versão muito bonita,
A Bíblia que nós conhecemos hoje, eu me arrisco a dizer que ela foi de fato organizada, estruturada, editada no Concílio de Trento, no século XVI. O ano eu não me lembro exatamente, mas o ano de 1500 e alguma coisa, que foi na época da Reforma Protestante, que a Igreja Católica, ela realmente, a Igreja sentiu a necessidade de bater o martelo de uma forma firme, né? Assim, no sentido de organizar um livro, a Bíblia, e ali definir quais são os livros que serão parte realmente da Bíblia e quais são os dogmas de fato da Igreja Católica. Então, no Concílio de Trento, eu me arrisco a dizer que a nossa Bíblia ela foi de fato organizada ali. E por conta dessa história da Bíblia, que não foi escrita por uma única pessoa, que os vários livros que formam a Bíblia, eles foram reunidos, eles foram agrupados, muito tempo depois esses livros eles foram organizados muito tempo depois dos fatos. E, na verdade, muitos fatos não são fatos, são histórias. A Bíblia não é um livro apenas de fatos históricos. Existem fatos históricos na Bíblia? Existem. Mas também é um livro de metáforas, é um livro de simbolismo, é um livro de contos, de mitos e de muito simbolismo, né? Existem fatos históricos na Bíblia, existe. Mas não apenas fatos históricos. E aí a ciência, né, a história, a arqueologia, ela acaba passando uma ideia de que a Bíblia, eu tenho que ter cuidado com as palavras para depois não aparecer aqui um historiador me esculhambando, né? Eu não sei, eu vou mudar a forma de dizer. Esse conhecimento que as pessoas passaram a adquirir sobre a Bíblia e sobre Jesus, por exemplo, a história não considera Jesus nenhuma pessoa sobrenatural, nenhuma pessoa sobre-humana. Para a história, Jesus era um camponês. Para a história, para a arqueologia, Jesus foi um camponês, uma pessoa muito simples, analfabeta, um judeu comum. Um judeu comum. E toda essa história que você vê sobre Jesus nos evangelhos, uma história montada, uma história que foi criada justamente para atrair seguidores para uma religião. Essa é a visão da história, essa é a visão da arqueologia. E a história e a arqueologia, essas ciências, elas têm motivos para acreditar nisso. Porque, de fato, tem muita coisa na Bíblia que não é como a gente pensa que foi, não é como a gente imagina. Mas eu queria chamar a atenção para você aí que é cristão, para você que tem a sua fé, para você que gosta de ler a sua Bíblia, para você que acredita na mensagem de Jesus, eu quero que você preste atenção no seguinte. Eu estou dizendo isso até porque daqui para frente, estamos num momento histórico que a ciência está cada vez mais se desenvolvendo e daqui para frente a tendência é que o homem, o ser humano passe a ver o mundo, passe a ver os fenômenos, passe a ver os contextos, as circunstâncias, cada vez mais com os olhos da ciência. E isso pode interferir no contexto religioso, isso pode destruir a fé de muitas pessoas. Então, se você está vivendo isso, eu vivi isso décadas atrás, quando eu estava estudando o cristianismo, eu vivi isso, eu sou psicólogo, eu venho da ciência. E ainda assim sou um ferrenho defensor da Bíblia, da mensagem de Jesus e do cristianismo. Depois eu conto a minha história aqui, se der tempo. Então você aí que é um cristão e que você gosta de ler sua Bíblia, não é que você vá fechar os ouvidos para a história, para a arqueologia, não é isso. Para a ciência, não é isso. Não feche os ouvidos. Mas eu quero que você pense no seguinte. Esse livro aqui, eu considero ele um livro sagrado, eu considero ele um livro que foi escrito, claro, por várias pessoas,
mas essas pessoas, de alguma forma, estavam imbuídas de uma consciência muito elevada. É a minha crença. Depois de 30 anos de estudar psicologia, religião, teologia, filosofia, depois de 30 anos estudando e pesquisando, essa é a minha percepção da Bíblia. É um livro sagrado, é um livro que foi escrito por várias pessoas imbuídas de uma consciência, aí você chame do que você quiser, de uma consciência superior, ou de um ser superior que usou essas pessoas como instrumento, como ferramenta. Você interprete como você quiser. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou considerando a Bíblia um livro sagrado? Como eu disse, eu estudo a Bíblia há muito tempo, pesquiso a Bíblia há muito tempo. Nenhum historiador, nenhum arqueólogo faz uma pesquisa para descobrir quantas pessoas esse livro já impactou. Quantos milhões de indivíduos já foram transformados ao longo dos séculos por conta desse livro? Quantos milhões de indivíduos, de seres humanos, já abandonaram uma vida de erros, uma vida de desgraça, uma vida de infelicidade, uma vida de maldade? Quantos já abandonaram e transformaram suas vidas por conta deste livro? Quantos abandonaram vícios, drogas, álcool? Quantos mudaram seu comportamento, deixaram de ser bandidos, assassinos, corruptos? Quantos ao longo dos séculos já foram transformados por conta deste livro? Quantos seres humanos já foram curados de doenças físicas, mentais e espirituais por conta deste livro? Então você que é cristão e que tem a sua fé abalada por conta desse contexto científico que estamos vivendo hoje, esse contexto muito científico, pense na mensagem que está aqui. Pense nos ensinamentos que estão aqui. Pense na palavra que está escrita aqui. A mensagem que está neste livro, principalmente nos 4 evangelhos, que é a mensagem de Jesus, a mensagem que está aqui nunca foi superada. Tem 2000 anos que essa mensagem está aqui e ela está nova, ela está viva, ela está no coração das pessoas, transformando pessoas, porque é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem que traz verdade e bondade, ok? Então, quando você tiver a sua fé abalada, poxa, eu pensei que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, eu jurava que foi Moisés que escreveu o Antigo Testamento, agora estão me dizendo que Moisés, se talvez nem existiu Moisés. Não se prenda a isso. Não se prenda a isso. Se prenda à mensagem que está aqui, que é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem que cura o espírito, que cura a mente, que cura o corpo. Siga essa mensagem. Acredite nessa mensagem. Ok? Eu não quero desqualificar de forma alguma a história, a arqueologia. Esses pesquisadores, eles estão fazendo o trabalho deles, como eu também estou fazendo o meu. Eu vou contar um pouquinho da minha história. 14 minutos, vou contar um pouquinho por que eu defendo o cristianismo, tá? O título é esse, né? Em defesa do cristianismo. Quando eu fazia faculdade de psicologia, obviamente eu fui fazer psicologia porque eu era um neurótico de carteirinha, né? Eu já falei isso em meus livros, já contei isso nos livros que eu escrevi, falo isso nas palestras. Eu era um neurótico de carteirinha, neurótico obsessivo compulsivo, mas muito funcional, né? Muito funcional. Então entrei na faculdade de psicologia e absorvi tudo que tinha ali para ser absorvido, né? Aprendi tudo, a teoria psicanalítica, a teoria de Freud, entendi como a mente funciona, entendi a estrutura da mente, a estrutura do ego. E quando eu entendi isso, eu percebi que para a psicologia, para a psicanálise, para a psicologia tradicional,
Não existe cura. Não existe cura para a psicologia tradicional. Não existe cura para a psicanálise. Não estou dizendo que não estou dizendo que a psicologia está errada. Não. Eu estou dizendo que a psicologia tradicional e a psicanálise, elas chegaram até um determinado nível de compreensão da mente humana. E quando chegou a esse nível, a psicologia e a psicanálise disseram assim, olha, não tem jeito. No máximo, o ser humano é um neurótico funcional. Ou seja, é um problemático que consegue tocar sua vida com ansiedade, com angústia, com infelicidade, com crises existenciais. É um neurótico funcional. E não dá para ser melhor do que isso. Não existe um indivíduo curado, um indivíduo saudável 100%. Não existe. Quando eu percebi isso, e eu era um neurótico de carteirinha, eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito que o ser humano seja tão pouco, tão pequeno. E aí, eu não me lembro como, mas eu comecei a estudar o budismo. Eu não me lembro de fato agora o que aconteceu, que eu comecei a estudar o budismo. Aí comecei a estudar Buda. E quando eu comecei a estudar o budismo e os ensinamentos de Buda, eu me deparei logo de imediato com uma afirmação muito interessante, né, que Buda fazia. Buda falava, bem, sua mente é um caos, sua mente é um desastre, sua mente é ansiedade, sua mente é angústia, sua mente é medo, sua mente é infelicidade. Até aí nenhuma novidade para mim. Né? Eu vinha da psicologia, né, psicanálise, nenhuma novidade. Mas aí Buda acrescentou algo que me chamou a atenção. Buda disse, sua mente é caos, sua mente é infelicidade, sua mente é ansiedade, mas você não é a sua mente. Aí quando eu ouvi isso, eu pensei, poxa, é uma coisa aí diferente. Buda dizia, você é o observador que observa a sua mente. Você é o observador que observa seus pensamentos, suas crenças, suas ideias, seus conflitos, seus medos, suas angústias, suas ansiedades. Você é o observador por trás da mente. Quando eu ouvi isso, eu, poxa, que maravilha! Mergulhei no budismo. Comecei a estudar tudo do budismo, assimilei o budismo. E um belo dia, chegou até as minhas mãos um livro que o título era O Sermão da Montanha segundo o Vedanta. Esse era o título do livro. Ou seja, o Sermão da Montanha de Jesus interpretado por uma filosofia hinduísta. Quando eu peguei aquele livro e comecei a ler O Sermão da Montanha de Jesus, e comecei a observar o que estava escrito ali no Sermão da Montanha. Isso há uns 25 anos atrás, tá? Uns 25 anos atrás. Quando eu li o Sermão da Montanha, eu fiquei meio que abobalhado, né, com a sabedoria que estava no Sermão da Montanha. O nível de consciência daquela pessoa que fez aquele discurso, que no caso, Jesus Cristo. Então, quando eu li o Sermão da Montanha, eu me apaixonei por Jesus. Aí fui estudar mais sobre Jesus, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, eu e meu Pai somos um. Olha só. Primeiro, na psicologia, eu estudei a mente humana. E ali eu descobri que a mente é, de fato, ela não é perfeita. O ego humano não é perfeito. Ele tem falhas. Aí eu fui para um outro nível. Eu fui estudar o budismo. E estudando o Buda, eu percebi que você não é a mente. O ser humano não é a mente. O ser humano é o observador que percebe a mente. É um nível mais elevado. Quando eu estudei o cristianismo e Jesus Cristo, Jesus escancarou, chutou logo o balde. Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Quer dizer, eu e Deus somos um. Eu sou Deus. Quando eu li isso, eu pensei, eu tenho que estudar Jesus, eu tenho que aprender tudo que essa pessoa aprendeu. Foi o que eu pensei na época. E, de fato, estudei muito Jesus e o cristianismo.
E o que eu posso dizer do cristianismo? O que eu posso dizer desta religião? Não o cristianismo de final de semana. Não o cristianismo que você vai à missa no domingo não esse cristianismo raso, superficial, nada contra, tá? Nada contra, mas eu estou falando do cristianismo, claro, muito profundo, aquele que você devora os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso leva muito tempo para você fazer. Sobre esse cristianismo, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a psicologia, a psiquiatria, as ciências da mente são ciências ainda muito rasas. São ciências que não atingiram a profundidade do ser humano. Mas o cristianismo, mas os ensinamentos de Jesus, o cristianismo, ele atingiu uma profundidade do ser humano que nenhuma outra ciência atingiu. O cristianismo foi no âmago do ser humano, na essência do ser humano. Os ensinamentos de Jesus, eles te levam à sua essência. Por isso que ele falou coisas fantásticas, coisas maravilhosas. Ele disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo. Isso é lindo. E ele estava completamente certo. É preciso nascer de novo, porque essa vida que você tem, essa personalidade que você tem, essa identidade que você tem, não é você. Não é você. E Jesus sabia disso e por isso ele falou: é preciso nascer de novo, nascer do Espírito. Então, o cristianismo, principalmente os evangelhos, e também os evangelhos apócrifos, não podemos nos esquecer deles, esses evangelhos, esses livros, eles estão repletos de uma sabedoria extraordinária. Então, quando você ouvir aí algum historiador criticando a Bíblia, esqueça isso. Pense no impacto que essa mensagem deste livro causou e causa no mundo. Pense nisso. A mensagem que está aqui é verdadeira e ela pode transformar a sua vida, transformar você completamente. Eu defendo o cristianismo, eu defendo a Bíblia, eu defendo os ensinamentos de Jesus Cristo, mesmo sendo psicólogo. Percebo que a psicologia ainda é fantástica, é maravilhosa, mas comparada com os ensinamentos de Jesus, a psicologia é muito rasa. Ela não alcançou as profundezas do ser humano. Enquanto que Jesus, esse aí você pode ter certeza que ele alcançou, sim, a essência do ser humano. E é disso que se trata a Bíblia. Ok? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre como interpretar essa Bíblia, como interpretar esse livro nos dias atuais. Já estamos, o vídeo está longo. No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas, como você deve interpretar a Bíblia, tá bom? Nem tanto de uma forma tradicional, mas também você não pode se afastar da mensagem que está aqui, porque a história, a arqueologia acaba se afastando da mensagem, dos ensinamentos que estão aqui. Fica tão preocupado se Jesus era analfabeto ou não. Eles ficam tão preocupados como a Bíblia foi escrita, se o que está aqui de fato aconteceu. Não, tem muita coisa que está aqui que não aconteceu. Pronto, é fato. É um livro simbólico, é um manual. A Bíblia é um manual de desenvolvimento da consciência humana. A Bíblia é um manual de desenvolvimento da consciência humana, que vai de Adão no seu nível mais baixo até Jesus Cristo no seu nível mais elevado. Então o que está aqui nem precisa ser de fato algo que aconteceu do ponto de vista histórico. Pode ser algo simbólico, algo metafórico, mas tudo que está aqui tem um motivo, tem uma razão, tem uma causa. Tudo que está aqui contribui com o crescimento do ser humano. No próximo vídeo eu falo mais sobre isso. Um grande abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo.